Bom dia, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, dia 8 de julho, sexta-feira, vamos falar sobre o auxílio das plantas no controle da pressão alta e do diabetes. Doenças que atingem ampla faixa etária da população, sem distinção de sexo, raça ou padrão social. Quem não tem um parente em casa ou quem está me assistindo portador do diabetes ou de uma pressão alta? Pois é, vamos tirar hoje as dúvidas, vamos falar de como as plantas podem ajudar na manutenção do tratamento que você já faz, que você vai estar fazendo com o médico, e o Dr. Planta vai estar falando sobre quais plantas poderiam estar beneficiando e ajudando nesse tratamento de manutenção. Os abraços de hoje vão para a Valdeci dos Santos Oliveira, moradora lá do residencial Búzios. Ela que é amiga da Sônia, lá do CRAS do Jardim Aeroporto. Olha, podem ter certeza que vocês aí no Jardim Aeroporto, Búzios, fazem a diferença aqui na nossa cidade. São pessoas maravilhosas. Também um abraço especial para a Giselda Campo da Silva e seus familiares, moradores da Vila Kelly. Minha esposa esteve contigo na visita que fez lá no AMA, e realmente é essa instituição que abraça aqueles que são autistas e que precisam desse benefício, estão de parabéns. E finalmente para Maria de Lourdes Santos e seus familiares, moradores da Vila Palmira. Uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que também é recíproco. Da mesma forma como você me assiste todos os dias, gosta do nosso trabalho, um beijo especial. As plantas medicinais vêm sendo cada vez mais utilizadas no tratamento de diversas doenças, principalmente no controle de tratamento da diabetes e da hipertensão, pois além de medidas simples e eficazes, como uma dieta balanceada, por exemplo, as plantas medicinais proporcionam um fator de equilíbrio essencial no organismo que auxilia no controle dessas doenças. E sobre este assunto vou conversar com o especialista em plantas, Dr. Ronaldo Abrão, já conhecido por todo o Mato Grosso do Sul como Dr. Planta. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. É um prazer tê-lo mais uma vez aqui em nosso programa. Vamos falar hoje desta participação das plantas medicinais no controle do tratamento de manutenção do diabetes e da hipertensão. Vamos começar com a hipertensão. É verdade que as plantas podem auxiliar nessa manutenção de tratamento? Sim, é sempre bom observar que são duas doenças que exigem um acompanhamento médico constante, exames laboratoriais. Isso não pode ser dispensado porque elas exigem controle. Mas as plantas medicinais, no caso da hipertensão, podem ser muito úteis. A hipertensão, ela é como, explicando assim, de maneira simples, é como se você pegasse uma mangueira de água, tampasse o bico da mangueira e abrisse a torneira. A tendência dela é ir fazendo pressão, e é a mesma coisa que acontece nas nossas veias. Faz a pressão, se não tiver uma válvula de escape, ela acaba rompendo um vaso, e isso vem hemorragia, pode ter um derrame cerebral, alguma coisa assim. Então as plantas, neste caso, elas são utilizadas para fazer a diurese, a saída de água do corpo através da urina. Por isso que quando você toma um antihipertensivo, um medicamento para pressão, você urina bastante. O organismo está tentando se esvaziar, murchar, um termo bem comum, as veias para que a pressão volte ao normal. E as plantas fazem essa perda de água, saída de água. E quais seriam as plantas responsáveis por esse mecanismo de controle no tratamento da manutenção da pressão alta? A grande maioria dos chás, eles fazem essa propriedade de diurese, né, da saída, perda de água. Mas os mais comuns que a gente tem, que é a carqueja,
a cavalinha, plantas como a sálvia, plantas como a alfavaca. A alfavaca ela controla tanto a pressão alta quanto a pressão baixa. A folha do chuchu, muito boa, pode ser usada. E diversas plantas que a gente tem. Todas essas vão aumentar a diurese, quer dizer, vai fazer mais xixi, para vocês entenderem em casa, é isso? Sim, vai fazer mais xixi e, consequentemente, esvaziar um pouco as veias que estão com aquela pressão Diminui alta. a pressão dentro dos vasos sanguíneos. Sim, sim. E essas plantas também servem para pressão baixa, todas elas ou não? Algumas delas. É importante que a gente diga que a alimentação é muito importante nesse aspecto. Uma pessoa que tem pressão alta tem que se abster do sal, retirar o sal da alimentação, se não por completo, diminuir bastante, porque o sal ele faz com que as veias se encham de água. Ela busca a água do organismo e inflam as veias, né? Então, retire o sal e faça o controle de uma alimentação mais saudável. O exercício físico é extremamente importante, a manutenção do peso, a vida saudável. E qual a quantidade, doutor Planta, para que a gente possa ter a dosagem correta? Porque senão o cara vai fazer uma jarra de chá dessa carqueja, da sálvia e assim por diante, vai tomar. É isso ou tem doses que devem ser tomadas aos poucos? Justamente por esse motivo que a gente sempre recomenda que tem que haver um acompanhamento médico. Quando você toma um medicamento para pressão alta, você toma ele numa dosagem correta, tantas vezes por dia ou uma vez por dia, e as miligramas são sempre as mesmas. A planta não tem isso. Então uma planta que você colhe hoje e você toma o chá, a mesma quantidade amanhã vai ter outra quantidade de princípio ativo, então não dá para a gente ter uma precisão. Mas o chá para pressão, ele pode ser tomado 3 a 4 vezes por dia, uma xícara. Então, uma xícara de 3 a 4 vezes por dia na manutenção da pressão alta. E o controle da diabetes? Quais plantas são mais indicadas? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já o Dr. Planta passará mais dicas a você. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, auxílio das plantas medicinais no controle da hipertensão, a pressão alta, e também da diabetes. Estamos aqui com o especialista em plantas, Dr. Ronaldo Abrão, doutor Planta. Doutor, eu lhe perguntei se no controle da diabetes também as plantas auxiliam e quais as mais indicadas. Da mesma forma que para a pressão alta, o diabetes tem que ter um controle da glicemia, da glicose no laboratório, tem que passar por um endocrinologista, né? Mas as plantas também podem ser utilizadas. A mais comum delas, amplamente utilizada, é a pata de vaca, que já estudada e comprovado o seu efeito, até os especialistas acharam que uma insulina na planta muito próxima da insulina do nosso organismo. Um outro que ela produz menos, o organismo não tolera. Essa sim, a pessoa pode utilizar a pata de vaca, pode utilizar outras plantas, como a fruta de lobo que tem no nosso cerrado, a mangaba que está sendo falada que pode ser usada tanto para o diabetes quanto para a pressão alta, capim-navalha, né? Quer dizer então que as plantas associadas ao tratamento médico para a diabetes, elas também vão auxiliar, vão ajudar a manutenção da glicemia. Sim. E inclusive, eu te pergunto, pode-se ser feito esse tratamento preventivo, a profilaxia com as plantas? Em vez, aquela que já tem tendência a ter diabetes. Uma pessoa tem tendência a ter diabetes, você sabe. E aí você faz já antecipadamente, preventivamente,
o uso dessas plantas. Pode ser feito? Acho que não há como fazer uma profilaxia preventiva antes de acontecer. O importante é que a gente tem a dizer sobre isso é que são doenças silenciosas. O diagnóstico tem que ser feito porque não tem um sintoma específico que a pessoa fala, eu estou com diabetes porque eu estou sentindo isso. Às vezes, os órgãos já estão sendo danificados com o tempo e a pessoa não sabe. Então, tem que ter um especialista acompanhando. Mas as plantas, elas auxiliam quando a pessoa já está doente e pode fazer o uso Essas plantas, elas não têm uma ação antes. Por exemplo, quem não tem um índice alto, elas evitarem que esse índice aumente? Não tem. É importante também a forma com que a gente deve ser. Eu disse da pata de vaca, não adianta você fazer um chá de pata de vaca, porque não vai resolver nada, o calor destrói o princípio ativo. Então, isso tem que ser feito numa forma de tintura, que é pegar um álcool de cereais, 1 litro de álcool de cereais, colocando... No final nós vamos dar essa receita, doutor Planta. Tá bom. É a última pergunta. Tá, mas nós vamos também fazer com que chegue à mão de todos vocês uma cartilha, como nós prometemos, falando das principais plantas que vão beneficiar nas principais doenças que acometem a nossa região aqui, o nosso povo, você que está nos assistindo. Em relação ao controle do açúcar, ele deve ser feito com os medicamentos associados a essas plantas. Cite algumas plantas usadas para baixar esse açúcar no sangue. A pata de vaca é uma. A pata de vaca ajuda. Ajuda. Ela tem essa tendência a diminuir a glicemia, o excesso do açúcar. Já comprovado cientificamente, a pata de vaca é um dos eleitos pela gente, né? Certo. Como eu disse, tanto a pressão alta quanto diabetes, o carqueja também é muito bom. Então a carqueja estaria... Porque geralmente quem tem o diabetes acaba tendo a pressão alta e vice-versa. É uma coisa junto com a outra, está sempre associado. A gente tem muito receio da pessoa achar, eu só tenho isso. Então tem que estar sempre consultando periodicamente e o médico vai lhe dizer. Mas a carqueja também ajuda na diabetes? A carqueja ajuda. Uma outra planta do nosso cerrado é a congonha de bugre. Usada a folha da congonha de bugre. Outro palma leitoso, também usado, coloca um pedacinho da madeira na água e toma isso, coloca na geladeira e toma durante o dia, como água, né? Quer dizer, então essas plantas ajudariam a baixar o açúcar do sangue. O chá de mangaba, muito falado hoje em dia, muito comentado, as pessoas utilizam tanto na hipertensão, na pressão alta, como na diabetes. É comprovado já o chá de mangaba? Como que ele é feito? Já. A mangaba hoje ela é 10 vezes mais ativa do que um medicamento muito comum, que é o captopril. A mangaba já tem os seus efeitos comprovados. O que estão estudando agora é a dosagem efetiva. Ela com muito pouca quantidade, então a gente não pode sair tomando chá de mangaba, porque pode abaixar demais a glicose ou abaixar demais a pressão. Então, isso é em quantidade pouca, moderada, 3 xícaras por dia do chá da folha. Como dizer a folha? Ela tem menos quantidade de princípio ativo, mas você não destrói a planta. Então a folha da mangaba de 3 a 4 xícaras no máximo por dia. Deixa uma receita, doutor Planta, para a prevenção do controle de diabetes, como você ia falar aquela hora. Vamos lá. Uma receita que a gente pode dar, a tintura da pata de vaca, que é em 1 litro de álcool de cereais, não use esse álcool comum, álcool de cereais, se é encontrado em farmácias. No litro você coloca ou 20 gramas da folha verde ou 10 gramas da folha seca, deixa curtir, agitando todos os dias, por mais ou menos uns 10 dias. Depois coloca 30 gotas em meio copo de água e tome isso 3 vezes ao dia. Quer dizer, isso é uma receita que dá certo. E, como eu disse, existem 2 tipos de diabetes. Se para você fizer bom efeito, tendo o controle num laboratório ou na farmácia, você pode fazer esse controle também, através da punção digital.
pode continuar usando, mas desde que tenha um acompanhamento médico também, acompanhamento laboratorial. Então tá aí, ó, tintura da pata de vaca. Pegue 1 litro de álcool de cereais, 20 gramas de folha seca, 30 gotas de água e faça esse uso. 30 gotas dessa tintura em meio copo d'água. Em meio copo d'água. Então, 30 gotas dessa tintura em meio copo d'água e tome uma vez ao dia? 3 vezes. 3 vezes ao dia. Você vai estar se beneficiando. Doutor Planta, eu quero agradecer a sua presença e vamos aguardar essa cartilha que está sendo comentada aí nos 4 cantos da cidade. Tem gente do interior mandando carta pedindo a cartilha assim que a gente já tenha ela confeccionada. E o livro está aí, o pessoal mandando carta e e-mail para ele ser sorteado para ver quem vai ganhar o livro do Dr. Planta, que eu tenho certeza que vai ser um benefício enorme. Quero agradecer suas considerações finais. A gente está à disposição para o sorteio do livro. A cartilha, estou preparando ela com o Dr. Paulo, que vai nos ajudar com muito carinho, de uma forma bem simples, para que você possa utilizá-la no seu dia a dia com as plantas mais comuns que a gente tem na nossa vivência. É isso aí. Com essa sugestão de plantas medicinais, eu tenho certeza que vamos ter dias melhores. Se você ainda tem dúvidas sobre este assunto ou outros, anote os nossos endereços. E-mail médicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Hoje, sexta-feira, quero desejar um feliz final de semana a todos vocês, sem bebida alcoólica, sem acidente no trânsito, sem briga de família. Vou deixar uma reflexão para todos vocês curtirem aí essa sexta, o sábado e o domingo. Encha sua alma de alegria. Aproveite a convivência com os que ama. Acredite em sua felicidade e pense nela todos os instantes. Pois se você é feliz, seus familiares também o são. E o mundo fica mais contagiante com a sua felicidade. No próximo programa vamos falar sobre o projeto Entrevista na Escola. Um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira.